Agora sim, pessoal, bom dia. O NEA, Núcleo de Engenharia e Arquitetura de Cachoeira do Sul, agradece a todos. Hoje, o NEA agradece também ao Luiz Herzog e ao Rodrigo Dias e ao presidente Thomas da FenaRosso que nos oportunidade de estar no Agrotec. Então, o NEA é o Núcleo de Engenharia. Hoje congregamos todas as engenharias. Representamos temos uma cadeira no CREA, né, na engenharia, na agronomia, né, e hoje, além dos agrônomos, temos os engenheiros civis, arquitetos, são o maior grupo. Eu estou em minoria dentro da associação, né, que eu sou engenheiro mecânico e engenheiro de segurança. Então, né, recebe a todos e agradece a presença de todos. Vamos começar com a palestra do professor Paulo Corade, da UFSM de Cachoeira do Sul. Depois vão ter a palestra do Arthur Martinez, da Automa Safety. E eu vou encerrar falando sobre a atualização de legislação na parte de segurança e saúde no trabalho. Então, um bom evento a todos. E passo ao professor Paulo aí para fazer a primeira palestra. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Vocês me ouvem ali no fundo? Conseguem me ouvir direito? Tudo bem? Estamos aqui, então, hoje para falar um pouco sobre um tema que eu julgo bastante importante, né, dentro da cadeia produtiva, que é a pós-colheita e armazenagem de grãos, né? Vamos aproveitar um pouco, então, desse dia, né, apesar de toda a chuva que a gente vem enfrentando aí durante essa semana, para conversarmos um pouco e trocarmos uma ideia sobre esse tema, né? Gostaria de agradecer, primeiramente, então, ao NEA pelo convite, né? Em nome do presidente, o engenheiro Ricardo Bernardes. Obrigado pela oportunidade. Será uma manhã bastante proveitosa aqui com os demais palestrantes, também com a plateia, para conversarmos sobre a pós-colheita de grãos. O título da palestra, então, é a importância, tecnologias e inovações em pós-colheita e armazenagem de grãos. Sou professor da UFSM, no campus Cachoeira do Sul, né? Aqui nós temos diversos discentes, né? Do campus ali do curso de Engenharia Agrícola. Na UFSM temos um pessoal também da UERGS e demais pessoal da comunidade que estão aqui presentes. Atualmente sou coordenador do laboratório de pós-colheita, laboratório que trabalha com a parte de inovação, a parte tecnológica, né, a parte de qualidade de grãos. E também venho atuando como coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola da UFSM, no campus sede, né, na gestão 2024-2026. Quando falamos em pós-colheita e armazenagem de grãos, relacionamos sempre as questões de perdas, né? Evitar as perdas durante essa etapa, manter os grãos com qualidade, ou seja, a conservação dos grãos, são pontos importantes que a gente observa, né? Em geral, a pós-colheita ela atua no final da cadeia produtiva, né? A gente tem todo o sistema de produção e lá no final a gente faz as etapas de recebimento, pré-limpeza, secagem e armazenagem desse grão. Embora seja uma etapa final de todo o sistema de produção, ela também tem sua importância, né? Porque quando a gente fala em perdas, essas perdas podem ser perdas visíveis, né, que a gente enxerga naturalmente o grão sendo perdido, mas um grande percentual das perdas elas não são notórias facilmente, né? Então, assim, quando a gente perde, por exemplo, 1 quilograma de grãos, a gente associa também todo o seu custo de produção desse grão. Então, todo investimento realizado dentro da propriedade, todo investimento
colocado no campo, né, na produção desse quilograma de grãos, precisa ser associada a essa perda final. Então, além do não faturamento, além da não comercialização desse grão que é perdido, também é necessário colocar ali os custos que houve para produzir essa quantia de grãos, né? Então, as perdas se estendem a outros pontos, né, de toda a cadeia produtiva. Isso precisa ser contabilizado. Então, aqui eu coloco para vocês perdas de produtos nos processos de pós-colheita, perdas quantitativas e qualitativas. Quanto representa, né? Quais são os pontos críticos, né? O que deve se conservar em termos de qualidade nos grãos na pós-colheita? Tudo isso a gente vai discutir aqui. Começamos apresentando esse slide. Aqui nós temos um mapa, né? Esse mapa ele representa todas as unidades armazenadoras do Brasil. Nós temos hoje em torno de 20 mil unidades armazenadoras implantadas no território nacional, representadas por cada um desses pontos aqui. E aqui a descrição, né? A descrição do que representa cada uma das unidades. Parece um número bastante significativo, né? Bastante grande, 20 mil unidades armazenadoras, né? Porém, se a gente fizer aqui um contraponto com a produção, nós vamos observar que nós temos um déficit bastante grande em relação à capacidade estática de armazenagem. Hoje, a gente produz em torno de 350 milhões de toneladas de grãos, aproximadamente. E o nosso espaço para armazenagem fica em torno de 185 milhões. Ou seja, temos um déficit de aproximadamente 140, 150 milhões de toneladas. Isso pode ser observado de diferentes formas. A primeira delas é nessa imagem que estão vendo abaixo, né, onde retrata, mostra, né, produto sendo armazenado em ambiente externo. Talvez esse seja o principal, né, o mais impactante. Mas, caso o produto não fosse armazenado no ambiente externo, para onde iria esse produto? Como ele seria tratado? Esses 140 milhões de toneladas. Normalmente, ele seria comercializado imediatamente após a colheita, né? Normalmente, ele estaria sobre caminhões, né? Sobre sistemas de transporte rodando nas rodovias, né? Isso tudo impacta também na questão da logística, na logística de transporte e na logística de armazenagem, gerando mais custos e diminuindo o valor do produto, de certa forma, encarecendo todo o processo. Quando não temos uma unidade armazenadora disponível, não temos espaço para armazenagem, nós temos problemas com relação à movimentação. Por quê? De certa forma, estamos movimentando grãos com teores de impureza e matérias estranhas, grãos com teores de água, grãos com umidade mais elevada. Pensando que os grãos saem da lavoura em torno de 20% de umidade, 4%, 5%, 6% de impureza, nós temos ali pelo menos 20% de materiais indesejáveis sendo transportados de um lugar para outro. Isso tudo acaba encarecendo os sistemas de transporte, né? Quando a gente faz uma análise de como esses grãos são armazenados, esses 185 mil toneladas aqui, milhões de toneladas, a gente observa que o nosso sistema de armazenamento que prevalece é o sistema coletor. O sistema de armazenamento realizado em cooperativas, em unidades prestadoras de serviço,
localizadas em pontos estratégicos. De certa forma, se a gente pensar para um ambiente, dentro de um ambiente sustentável de produção, nós temos que pensar numa unidade armazenadora localizada dentro da propriedade. Ou seja, cada propriedade ter sua estrutura mínima para poder receber, limpar, secar e armazenar os grãos. Que é armazenagem a nível de fazenda, né? E hoje nós temos basicamente 20% da armazenagem sendo realizada a nível de fazenda. O que prevalece é a armazenagem coletora. A armazenagem sendo realizada na fazenda dá garantia ao produtor de poder comercializar o grão no momento certo, no momento que os valores do produto estejam mais elevados. Dá possibilidade do produtor comercializar os grãos livre de matérias estranhas, livre de impurezas e umidade, livre dos descontos, né? Isso acaba aqui agregando mais valor ao produto. Isso forma um ambiente sustentável de produção. Então, são situações que a gente precisa refletir, né? Não adianta, é muito importante você produzir mais, obviamente, mas esse produto tem que ter um destino e um destino correto. Senão, esse produto acaba sendo transformado em custo, né? Transformado em perdas, transformados em produtos de baixa qualidade. Por que devo armazenar a produção? Por que devo ter uma unidade? Por que devo armazenar a produção? Antecipação da colheita. Se eu tenho uma estrutura de armazenagem a nível de propriedade, eu consigo colher com uma umidade mais elevada o produto da lavoura. E, consequentemente, eu abro brecha, abro espaço para poder trabalhar com uma segunda safra, uma terceira safra. Uma semana, por exemplo, de tempo que eu ganho na lavoura é muito, né, do ponto de vista de produção. Se eu tenho uma estrutura que possibilita o recebimento desse grão, consigo antecipar a colheita. Caso eu não tenha, eu preciso estar disponível, né, eu preciso estar, na verdade, dependendo, né, de unidades terceiras. Então, esse é um outro ponto. Conservação da qualidade e agregação de valor ao produto. Foi o que eu falei antes, né? Poder armazenar o grão é poder ter uma poupança, digamos assim, né? Poder comercializar em momentos em que o valor esteja mais elevados. São os melhores preços de comercialização e a questão da logística, né? A logística de armazenagem e transporte. Eu comentei antes. A questão é qual tecnologia utilizar? Né? A tecnologia tem que ser adequada ao nível tecnológico do produtor. Esse é um ponto importante. E nós temos tecnologia para isso. A escolha tem que ser feita de forma correta. Temos estruturas para o grande produtor, para o médio produtor e para o pequeno produtor. Aqui vocês têm uma ideia do que se refere, né, essas tecnologias, né? Estruturas verticais, silos verticais, né, para armazenamento, estruturas para armazenagem em galpões, como armazenagem convencional em sacaria, estruturas para armazenagem de forma vertical para o pequeno produtor, é o caso dos silos secadores, entre outras formas de armazenagem. Então, temos isso disponível, sim, né? Chegando o produto, pensando agora internamente na unidade armazenadora, né, pensamos nos processos. E nos processos nós pensamos na questão do recebimento, da limpeza, da secagem e da armazenagem. São as principais etapas dentro da unidade armazenadora. Naturalmente, o produto, ao chegar na unidade, ele passa a ser amostrado. A primeira etapa é realizar a amostragem do grão. Para que é feita a amostragem?
A amostragem é feita para caracterização física do lote e por ali definir qual é a qualidade desse produto para fins de valoração e para fins de destino dentro da própria unidade. Então, eu consigo, através da amostragem, fazer uma segregação dos lotes e, com isso, agregar mais ao produto final lá na expedição, né? Então, a amostragem ela passa a ser obrigatória no recebimento dos lotes na unidade e depois na expedição, depois de passar pela armazenagem lá na expedição. A amostragem ela é realizada internamente ao longo dos processos, né? Se faz a amostragem mais como conferência, mais para ajustes, mais para controle dos processos e qualidade dos grãos. Feita a amostragem, é feita a classificação física, né? Para determinar essa qualidade. Na sequência, o produto ele vai para a etapa de recebimento, né? O recebimento é feito em moedas, onde recebe o produto sujo, com altos teores de impurezas e matérias estranhas, o restante, né, que veio da lavoura, e úmido. A etapa seguinte passa a ser a pré-limpeza e a remoção desse material. Depois nós temos a secagem, que é a remoção da umidade, depois a armazenagem, então aonde o produto fica mais tempo, né, permanece um tempo maior, e depois então a expedição. A expedição é feita toda a conferência desse produto, né? E, consequentemente, o destino vai em função da qualidade, muitas vezes, né? Então, ele pode ir para a indústria para ser processado, ele pode ir para uma unidade maior, uma unidade coletora ou intermediária, ou então ele pode ser exportado. Então, são os destinos, né? Para onde vai esses grãos, né? Então, basicamente, esse é o fluxo, né, que ocorre dentro da unidade em si. Aqui eu falo para vocês, tem um erro já, a amostragem, né? Desculpa. Aqui em cima, na escrita. Esse slide retrata o que vem a ser a parte da classificação física. A classificação física é a avaliação da qualidade, como o nome já diz, física e visual do grão. É onde se faz avaliações dos defeitos e sua caracterização. Grãos ardidos, grãos mofados, grãos quebrados, grãos fermentados. Então, é uma avaliação indireta da qualidade interna do grão. Essa avaliação é realizada, né, como disse antes, logo no início, no recebimento. Aqui está uma representação do que trata a classificação física, né? Na parte da pré-limpeza, nós removemos, então, a matéria estranha e impureza, né? Fizemos aqui a padronização dos lotes do ponto de vista de qualidade. Então, aqui nós temos grãos inteiros, e esses grãos que vão passar depois a ser secos, né? Todo o material, então, fragmentos, pedaços de grãos, tudo isso é removido nesta etapa. Ressalto aqui essa etapa da pré-limpeza, a qual a gente sabe que, assim, de uma forma geral, em unidades coletoras intermediárias, principalmente, né, se deseja que se tenha um fluxo de grãos rápido, né, a ponto de não termos as filas de caminhões, as filas para descarregamento dos lotes, né. Porém, muitas vezes, essa rapidez que é gerada, essa correria que é gerada dentro da unidade, acaba que comprometendo alguns processos. E a etapa de pré-limpeza é um exemplo disso. Muitas vezes não se dá tanta importância a essa etapa, né? Você faz uma pré-limpeza rápida, você passa o produto rapidamente pelo equipamento, né? E
pensando que no período entre safra, a gente consegue, né, ajustar, passar novamente o produto no equipamento e complementar esse processo de limpeza. Só que muitas vezes isso acaba que não acontecendo. O que acontece? Quando não se faz uma pré-limpeza adequada, nós acabamos comprometendo a secagem e a armazenagem. Como isso ocorre? Por exemplo, em ambientes mais secos, como por exemplo regiões centrais do nosso país, certamente o material mais sujo pode comprometer na questão do ar de secagem. Nós temos aqui a temperatura sempre aplicada nos secadores, temperaturas altas de secagem, normalmente são temperaturas acima de 50 graus, podendo passar de 100 graus. Então, o material como impureza, matéria estranha, normalmente é o material mais seco que os grãos. Se esse material entrar nos secadores, eles estão sujeitos, até mesmo pelo clima nessa região, de pegar fogo. Muitas vezes acontece isso. É a queima, e aí pegando fogo o secador, eu tenho uma queima completa de toda a estrutura. Então, esse é um ponto importante. Então, todo o equipamento tem que ser reformulado, tem que ser substituído. Então, a questão da limpeza ela passa a ser importante aqui na secagem. Material mais escuro aqui, né? Isso aqui é matéria estranha e impureza, concentrado em alguns pontos. Como o carregamento dos silos sempre é realizado pela parte superior, a tendência é que esse material se localize em alguns pontos, justamente pela diferença da sua massa específica em relação aos grãos. E essa tendência é formar sempre camadas, linhas específicas. O que acontece? Isso interfere depois na aeração, né? A aeração é a etapa onde a gente insufla ar no silo para poder baixar a temperatura da massa de grãos. Essa insuflação de ar ocorre pela parte inferior, né? Necessariamente ela precisa ser distribuída em toda a massa de grãos e ao sair do silo. Só que, com a formação de camadas, como aqui, né, camadas com diferentes pressões estáticas, a tendência desse ar é percorrer aonde a pressão é menor e sair todo por esses locais. Então, muitas vezes, você tem um sistema de aeração aqui, pensando que está funcionando, né? Pensando que o ar está passando em todos os pontos. Entretanto, daqui a pouco o ar está escapando em algum ponto específico em função da pressão estática ser menor. Isso tudo é em função da matéria estranha, da impureza. Tudo em função da etapa anterior da pré-limpeza, né? Feita de forma inadequada. Isso remete aqui, a gente consegue visualizar através da termometria, né? Que são sensores distribuídos ao longo da coluna de grãos, né? A gente consegue ver os pontos de aquecimento e aí a gente consegue entender por aqui o que está acontecendo no interior do silo. Pessoal, eu vou trazer para vocês, ao longo da apresentação, diversos resultados, né? Resultados de pesquisa que a gente vem realizando nos últimos anos. Alguns deles eu vou colocar para vocês aqui, com o pessoal, com alunos de graduação, mestrado, doutorado, que estão aqui presentes, parte deles, né? Esses resultados são resultados nossos, né? Que a gente publicou em revistas nacionais e internacionais, passaram, de certa forma, por um alto crivo, né? De editores, revisores. Então, são informações, digamos assim, que estão disponíveis, né? Esta imagem aqui, pessoal, sumiu de novo. Opa. Essa imagem é de um trabalho que a gente está realizando, um trabalho mais atual, onde envolve a simulação do ar na massa de grãos, a simulação do ar dentro do silo armazenador.
usando a fluidodinâmica, né? Usando um programa, um software chamado CFD, na qual avalia a fluidodinâmica do ar. A gente consegue verificar aqui, pelo comportamento dos gráficos, a variação deste ar. É justamente o que a gente vem conversando, né? Que eu comentei no slide anterior. Essa variação se dá também pela forma de como os dutos são distribuídos nos silos. Ou seja, o aspecto construtivo dos dutos de aeração, né? Que ficam na base do silo. E também em função do tipo de grão. É diferente você trabalhar com aeração em grãos de arroz, grãos de soja, grãos de milho. Muda totalmente, porque a estrutura física do grão é diferente. Em geral, nós temos 40% na massa de grãos formada por ar, que é a porosidade da massa. Mas essa variação pode ir até 60%. Ou seja, temos 20% ali entre os próprios grãos de variação. Então é importante entender como é que funciona, como é que ocorre essa distribuição de ar para a gente conseguir fazer uma aeração mais eficiente, ter um controle maior da qualidade. Esse material que é removido da etapa de pré-limpeza, além de comprometer os processos seguintes, como ressaltei aqui, é um material também contaminante. É um material que pode apresentar alta contaminação microbiológica, fungos, bactérias e micotoxinas, né? Aqui está um estudo que foi realizado nesse nível, né? Então a gente observou que nos materiais menores, como poeira, como fragmentos de grãos, se concentra grande parte dos índices de contaminação. Então, do ponto de vista de qualidade, a remoção desse material, realizar uma pré-limpeza adequada é fundamental. Esse material não pode entrar nos silos. Passando para a secagem, né? Qual que é o objetivo da secagem? O objetivo da secagem é a redução do teor de água dos grãos para uma faixa segura de armazenagem. A gente fala, né, no Brasil, uma faixa segura de armazenagem entre 12%, 13% até 14% de umidade, dependendo muito da região que está sendo feita a armazenagem, né? Mas, para a redução dessa umidade, nós temos que aplicar calor ou, no mínimo, reduzir a umidade relativa do ar, né? Fazer um processo de desumidificação do ar. Ou seja, tu vai trabalhar a altas temperaturas nos secadores, né? Ou então com baixas temperaturas e com processo de desumidificação. Como é que funciona a remoção de umidade do grão para o ambiente? Aqui está um exemplo, né, de um grão, né? Essa imagem aqui amarela, certo? O grão ele passa a ser aquecido, né? Então o ar ele passa entre os grãos, aquece os grãos. A umidade que está distribuída em camadas no interior do grão acaba se movimentando, um processo de difusão, pela diferença de pressão, chamada pressão de vapor, né, que nós chamamos, né? Pressão de vapor do ar de secagem em relação ao grão. Quando a pressão de vapor no grão é maior que do ar de secagem, eu tenho remoção de umidade. E, consequentemente, eu tenho secagem do grão. Pensando assim, um grão de soja. Qual a característica física de um grão de soja? Circular, né? Um grão próximo a um círculo, né? Então, tem uma distribuição de umidade durante o processo de secagem mais uniforme, certo? De forma mais igual. Vamos pensar num grão de arroz, vamos pensar num grão de milho, que aí são grãos irregulares em seu formato físico. A saída de água desse grão passa a ser de forma desuniforme.
Então, normalmente, eu tenho mais problemas de secagem em grãos de milho e em grãos de soja. Por isso que nós temos que pensar em tecnologias de secagem diferentes conforme o tipo de grão. Controles de temperaturas do ar de secagem de forma diferente conforme o tipo de grão. Porque a característica do grão é diferente. A resposta é do grão, do ponto de vista de qualidade. Eu estava querendo mostrar para vocês aqui, né, na imagem, um gráfico que indica exatamente isso. À medida que eu vou realizando a secagem, o grão vai armazenando calor e vai liberando água. Ao final do processo de secagem, normalmente eu tenho uma temperatura da massa de grãos elevada. Então, o grão ele dá uma resposta ao processo. Muitas vezes, resposta que compromete a qualidade. A gente sabe que altas temperaturas pode fazer com que haja alteração na estrutura interna do grão e, consequentemente, a perda de qualidade. Então, ao longo da secagem, a tendência é que os grãos vão aumentando sua temperatura. Nós temos um limite, né? E esse limite precisa ser monitorado nos equipamentos. Nós medimos normalmente a temperatura da massa de grãos. A temperatura ideal é que não passe de 40 graus. A temperatura fica abaixo de 40 graus, indica que os grãos estão sendo secos, né, adequadamente. Então, isso a gente faz dentro dos secadores, esse controle, né? Bem como da umidade do próprio grão. Hoje a gente consegue fazer o monitoramento da umidade na coluna do secador. Então, com sistemas de monitoramento, a gente consegue fazer isso. O que reflete isso? Né? Como a gente vem discutindo aqui, né? Reflete na qualidade. A gente observa aqui nas curvas. Quando a gente trabalha com altas temperaturas de secagem, a gente seca o grão mais rapidamente. Em contrapartida, a resposta em termos de qualidade é menor. Então, a gente observa nessas curvas aqui, secagem, por exemplo, a 100, 120 graus, o tempo de secagem passa a ser a 2 horas, a soja, né? Nesse trabalho que foi realizado. Secagem a 75 graus, passa a secar em 5 horas. Só que a resposta em qualidade ela é diferente. Qualidade em quê? Qualidade em rendimento de óleo, rendimento de proteína, porque tudo isso é importante para a indústria, né? O que a indústria busca? Maior percentual de proteína, maior percentual de óleo, maior qualidade no óleo. Tudo isso é interferido em função do processo de secagem. Aqui eu trago para vocês alguns sistemas de secagem e secadores, né? Os principais que a gente utiliza. Temos aqui, no primeiro momento, então, um sistema de secagem contínua, muito utilizada para a secagem da soja e do milho. Nesse modelo aqui, nós temos aprimoramentos, e hoje novas tecnologias, né, que foram implementadas nesse modelo de equipamento, que está relacionado ao monitoramento, né, da massa de grãos ao longo da coluna de secagem. Esse monitoramento sendo realizado em tempo real. O que se fazia há um tempo atrás? Né? Se obtinha informações de qualidade de grãos a partir de amostragens. Entretanto, a amostragem normalmente é realizada na parte inferior. É o espaço onde a gente consegue ter acesso ao secador e consegue coletar amostras. Porém, ao final da secagem, eu diria que todo o secador passa a ser descarregado. Todo o secador passa a ser descarregado ao mesmo tempo. Muitas vezes, esta parte de cima, a parte central, pode estar com uma umidade diferente da parte inferior. Pode ter uma variação de 2%, 3% de umidade. Como a gente poderia saber dessa informação a não ser com monitoramento? Ficaria muito difícil, né? Então, esses grãos com diferentes umidades, quando passados para o silo armazenador, nós vamos provavelmente ter dentro do silo armazenador colunas, faixas de grãos com diferentes umidades, o que interfere depois na hora de fazer o controle, né?
Com o sistema de monitoramento, a gente consegue entender o que está acontecendo aqui dentro para tomar decisão. Monitoramento do quê? Da temperatura do ar de secagem, o que de certa forma já se fazia, né? Mas houve um incremento da umidade relativa e da umidade do próprio grão, através de capacitores elétricos que fazem correlação com a umidade e determinam em tempo real qual que é a umidade do grão nas diferentes partes do secador. Outros sistemas de secagem que a gente utiliza bastante é a secagem intermitente, principalmente para a secagem do arroz. É a secagem recomendada para o arroz. Por quê? O arroz, como dito antes, tem característica de ser mais comprido e mais estreito. Então, o processo de difusão, de saída de água é desuniforme. Precisa ser realizada de forma parcelada, em etapas. E a intermitência proporciona isso. É um secador que contém o quê? Uma câmara de secagem, normalmente na parte inferior, e uma câmara de intermitência ou descanso, que se constitui na parte superior. Então, o grão ele recebe calor na câmara de secagem. E ele vai recircular, passar pela câmara de intermitência e descansar. O que significa o descanso? Significa a saída de umidade natural do grão para a periferia. Quando ele chegar na câmara de secagem, a umidade já vai estar toda periférica. Então, ali eu consigo complementar a secagem. Com isso, eu tenho uma secagem menos agressiva. Uma secagem que vai proporcionar um grão de melhor qualidade. Então, normalmente, na secagem intermitente, eu consigo alcançar isso. Secagem combinada é a terceira imagem aqui embaixo, né? Muito utilizada principalmente em unidades coletoras, unidades intermediárias. Você faz a secagem em secadores contínuos, como aqui, né? E se complementa secagem até 16, 15% de umidade aqui, e depois faz o complemento da secagem em silos secadores, dentro do próprio silo armazenador, que é um silo secador, de certa forma. O que tu ganha com isso? Ganha agilidade no processo, ganha fluxo. Porque a umidade de 16% para 12%, ela demora muito mais para ser removida. Dobra o tempo. Praticamente de 20 a 16 é um tempo. De 16 a 12 passa a ser o dobro do tempo. Então, se possível liberar o secador e passar esse produto para o silo armazenador com aeração, que é o silo secador, eu consigo ganhar espaço no secador para ter fluxo. A gente sabe que não podemos ter diversos secadores, né? Entre todos os equipamentos numa unidade armazenadora, o secador é o que tem maior valor individualmente, né? Então, vamos ter 1, 2, quiçá 3 secadores numa grande unidade, né? Então, temos que ter essa dinâmica para poder ter fluxo. E o silo secador por si só, né? Então, a secagem, essa, de certa forma, eu gosto muito da secagem realizada em silo secador, porque é um sistema que tu consegue otimizar a secagem e a armazenagem no mesmo espaço. Nesse modelo de estrutura, eu tenho um sistema mais enxuto. Eu consigo juntar 2 processos em um. Consigo juntar secagem e armazenagem. Nesse caso, eu trabalho com secagem a baixas temperaturas, só com ar natural, o que indica que precisa-se ter um maior controle, principalmente do ambiente. Eu só consigo secar grãos se eu tiver uma pressão de vapor do grão maior que do ar. Para isso, a umidade relativa do ambiente e temperatura precisa estar adequada, né? Então, eu preciso controlar tanto a condição do ambiente quanto a condição interna do silo. Então, é uma alternativa, né? É uma unidade mais enxuta, uma unidade que proporciona uma condição melhor e principalmente em relação à qualidade do grão. Aqui, complementando os efeitos da secagem, né? Então, normalmente, né, imediatamente após secagem, os resultados que nós temos quando se perde qualidade é o dano físico, né? A gente observa isso. Rachaduras, quebras, trincas nos grãos, escurecimento do grão ardido, grão fermentado, a gente observa. E normalmente se dá quando tu faz uma secagem mais rápida, né? Nessas condições aqui, né?
aqui alterações que ocorrem dentro dos grãos. A gente observa na célula, no espaço celular, né, no tecido celular. Antes da secagem, veja a estruturação das células. Após secagem, veja a desestruturação. Isso remete em perdas. Remete em perdas de proteína, perdas de óleo, aumento do índice de acidez do óleo. Tudo isso acaba sendo comprometido. Aqui um outro resultado que trata da questão do rendimento de etanol do milho, né? De certa forma, é uma novidade, né? Algo mais recente para nós, brasileiros, né? A produção de etanol ela é muito realizada, principalmente nos Estados Unidos, mas de 2015 para cá, a gente tem entrado, né, com essa indústria no Brasil. A entrada dessa indústria no Brasil, a produção de etanol com base no milho. E aí a gente precisa se preocupar com a qualidade desse milho. Maior qualidade do milho remete em quê? Maior rendimento de etanol. E isso ficou claro nesse trabalho, quando a gente variou temperatura de secagem e condições de armazenamento. A gente conseguiu obter, em temperaturas mais baixas de secagem e em temperaturas mais baixas de armazenamento, melhor conservação do produto, principalmente em relação ao seu amido, né? E, consequentemente, maior rendimento em etanol. Aqui, em relação à acidez do óleo, né, de soja, então a gente observa o aumento da temperatura de secagem, aumenta a acidez do óleo de soja. Da mesma forma aqui, com relação ao rendimento de óleo, aumento da temperatura diminui o rendimento de óleo. Aqui, em relação aos grãos de milho, né? Estava comentando aqui até com o seu Ilvo, né? Sobre essa questão, a irregularidade dos grãos, né? A gente pensar, por exemplo, hoje em soja, né? A quantidade de variedades de soja que nós temos disponíveis hoje no mercado. E aí, essa variação aqui, ela tem que ser avaliada conforme a característica do grão, né? Então, a gente observa aqui, temos que ter um controle, né, sobre a estrutura, né? E aí nós temos diversos trabalhos realizados, pessoal, nessa linha, né, realizados principalmente pelo grupo de pesquisa, várias tecnologias, né, que foram desenvolvidas na indústria. Então, nós temos aqui trabalhos vou passar de forma mais rápida, focados aqui até mesmo em aves, estudos histopatológicos, né? Ou seja, a influência da qualidade do grão de milho no animal, né? Pessoal, essa é a nossa estrutura atual, né? O nosso grupo de pesquisa, a nossa estrutura atual. Nós estamos localizados na UFSM, campus Cachoeiro do Sul. Esse é o espaço, um laboratório, que é o Lapus, né? E aqui dentro nós temos uma estrutura de equipamentos que foram projetados, desenvolvidos, né, pelo grupo, em parceria com indústrias locais, né, em parceria com algumas indústrias locais, como a Horba, como a Escril, como a Agropertences, como a Crematec, foram parceiros nesse projeto, juntamente com órgãos federais, como o CNPq, CAPES e FAPERGS. Esse laboratório está em funcionamento, né? Aqui que a gente desenvolve todos os trabalhos, aqui que a gente trata todas as informações. E aqui nós temos resultados, que eu acho que não vai dar tempo a gente apresentar todos hoje, e foca esse controle de qualidade que a gente tem, né? Vejam, desde uma ideia, pessoal, vou passar algumas ideias rápidas aqui, só para a gente encerrar, Ricardo. Primeiro, do aspecto de classificação. Nós estamos mudando o paradigma de classificação física, uma cobrança mundial. E nosso grupo está trabalhando nesse sentido. A ideia é de trabalharmos com medições na qualidade dos grãos. Determinar diretamente índices de proteína, índices de amido, índices de óleo, e não avaliar apenas a questão física. Hoje nós temos condições para isso. Hoje nós temos tecnologias para fazer em tempo real
a caracterização física, a caracterização de qualidade do grão. Nos sistemas de transporte, medições em tempo real do que acontece com a movimentação de grãos. A gente consegue captar informação através de sensores, mandar essas informações para a nuvem, trabalhar com a internet das coisas e, através da inteligência artificial, predizer o que ocorre com a qualidade do grão. Sobre a secagem, também temos desenvolvido equipamentos. Na parte da armazenagem, o aprimoramento está no CO2 hoje. O CO2 é um sensor para medição da concentração do índice de respiração da massa de grãos. Então, hoje está sendo implementado dentro da indústria o CO2 junto com a termometria, que passa a ser importante para entender o que está acontecendo com relação à qualidade de grãos no armazenamento. Trabalhos que foram desenvolvidos, né? Vejam só à disposição. Eu digo o seguinte, dentro desse ambiente nós temos o quê? Da pós-colheita. A inovação, a tecnologia está relacionada à qualidade de grãos, à sustentabilidade, e está relacionado também à segurança do trabalho. Né? Quando você faz qualidade de grãos, você faz também segurança dos processos, segurança das pessoas que estão envolvidas dentro desse ambiente. Um grão de baixa qualidade é um grão que respira mais. Quando ele respira, o que ele libera? Libera gases, libera CO2. Um grão de baixa qualidade, uma massa de grãos de baixa qualidade é uma massa de grão suja, tem poeira, tem matéria estranha, o que é indesejável para o ambiente, também do ponto de vista de segurança. Esse é um trabalho que a gente fez, uma tese de doutorado, dentro de uma unidade armazenadora, onde desenvolvemos um sistema de monitoramento em tempo real, coleta de informações sobre ruído, sobre calor e sobre poeira. E com isso nós podemos determinar se aquele espaço está adequado ou não, ou seja, está dentro dos níveis aceitáveis de segurança. Desenvolvemos um software, né? Esse software está registrado, que faz esse controle, né? Controle de segurança dos processos das pessoas dentro da unidade. Por fim, pessoal, aqui temos, coloco à disposição aqui, talvez, peço desculpas se alguma das marcas não estejam aqui, mas aqui estão a grande parte das parcerias, né, que desenvolveram conosco, desenvolveram ou estão desenvolvendo alguma atividade de pesquisa, principalmente, né? Então, nós estamos aqui com um alcance desde local, a nível nacional e a nível internacional. Instituições públicas, privadas, empresas da iniciativa privada, todas elas têm participado. Hoje a interação ela é muito grande, né? E aqui as principais financiadoras, né? CNPq, CAPES e FAPERGS, principalmente. Aqui eu trago algumas imagens do Lapós, né? No nosso espaço. E, por fim, deixo aqui meus contatos, né? Contatos finais sobre... Ficamos totalmente à disposição, né, para recebê-los vocês na UFSM. Então, nós trabalhamos com essa parte da pós-colheita, armazenagem de grãos. Precisando da gente, a gente está disponível. Agradeço mais uma vez pela atenção. De certa forma, pedimos desculpa também, né, pelo transtorno ocorrido, né, mas acho que é entendível, né, em função de toda a situação que a gente vem enfrentando aí. Tá certo? Obrigado, Ricardo. O NEA que agradece. Eu ia fazer uma pergunta, professor, porque da parte de segurança do trabalho é importante essa parte da qualidade de grãos, né? Na realidade, o senhor já me respondeu e ficou a cereja do bolo, né? O que, digamos assim, esse processo todo de qualidade de grão pode influenciar na segurança do trabalho? E é essencial. É uma luta além da nosso trabalho, nosso dia a dia, e vem aí as novas gerações, né, professor? Nessa melhoria da qualidade e na melhoria dos processos. Melhoria do processo e melhoria da segurança no trabalho. Então, parabéns pelo teu trabalho, que a gente já acompanha há tempo, né, pelos serviços
principalmente quem se conheceu através do trabalho de vocês da rosca varredora, Sim. né, que é um equipamento importante dentro dos silos, né? Então, o NEA agradece. Vamos fazer as homenagens, professor, ao final das palestras. Vamos deixar o mimo de agradecimento, mas desde já, né, ao final da manhã, né, vamos agradecer na forma do mimo que a gente vai oferecer aos palestrantes, e a gente agradece muito a tua parceria, né, a tua disposição e a parceria também de todos que estão aqui, mas a tua predisposição em vir aqui e fazer uma palestra e a gente tentar mudar a consciência, né, dessas pessoas no processo, controlando o processo, investindo nessa melhoria dessa automação. Eu acho que é o caminho, né, desde a lavoura, né, até as máquinas, né, passando, né, eu só gostaria de ver mais ali, professor, capacete, mas isso é um detalhe, né, pessoal? Isso aí a gente vai implementando aos poucos. Só um detalhe, esse espaço, na verdade, é um espaço à parte, né? Sim. Distante dos equipamentos. Por isso não estão usando capacete. Saiu bem. Pessoal, agradeço então ao professor Paulo Corradi,